galerinha do sétimo ano, everybody fine? Yes, a teacher deseja que todos estejam bem, com muita saúde, paz em casa, né? Mas com foco nos estudos, né? Lembrando a vocês que hoje nós estamos iniciando a nossa primeira aula do quarto bimestre. Então pega lá a apostila de inglês, o livro de inglês e vamos dar início, tá, pessoal? Lembrando que mesmo a gente estando longe, a teacher está à disposição e façam os exercícios com muita dedicação e muita calma que vocês são capazes, ok? Então olha só, galera, pegam aí o livro de vocês, a apostila na page 2, chapter 7, ok? Essa aqui, ó. Ok, galera? Então olha só, no início aí tá falando sobre ethnic sports, esportes radicais, né? Então aqui são alguns esportes, né? Que vocês vão fazer o quê? Assimilar a imagem com a escrita. Vocês vão colocar, por exemplo, surfing. Tem aí, yes. Quem que está surfando? Então observe que todos os esportes, eles estão acrescidos da terminação ING. É o que está fazendo agora. Então o rapaz aí está surfando. Lembre-se que é o presente contínuo, é um acontecimento que está acontecendo agora, quando os verbos são acrescidos de ING. Então vocês já vão prestando atenção nessas informações que a atividade oferece a vocês, tá? Aí olha só. Aí as próximas páginas também são. Aí nós vamos chegar na page 6. Pegam aí, pessoal, page 6. Pés contínuos. Então, pés, a gente já tem a ideia que significa passado. O que nós vamos aprender aqui? Passado contínuos. Lembre-se que em inglês, todo o tempo verbal tem a sua estrutura. Então, no primeiro momento, galera, a teacher quer que vocês relembram, né? Qual que é o passado do verbo to be? Lembre-se que o verbo to be é um verbo irregular. Quando o verbo é irregular? Quando a gente transforma ele, conjuga ele no passado, ele muda totalmente a forma. Então, qual que é o passado do verbo to be? Were e was. Quando que eu uso was ou para quem que eu uso was? Qual sujeitos? I, he, she e it. Isso aqui você já sabe, mas a teacher trouxe para revisar. Quando que eu uso were? You, we e they, ok? Então, primeira informação. Cada sujeito tem seu verbo to be no passado, igual no presente, lembra lá? I am, you are, he is. Aqui nós estamos falando do passado. Quais são as duas formas do verbo to be no passado? Was e were. Cada sujeito tem o seu, ok? Lembrando que o verbo to be não precisa do did para a forma negativa e nem interrogativa, porque ele por sozinho já se encarrega de fazer isso tudo, tá? Então, como vocês já estão ligados que cada sujeito tem seu verbo to be no passado, vamos passar. Então, vamos lá. Past contínuo. O passado contínuo, basicamente, descreve uma ação que estava ocorrendo em um certo período no passado. Aqui a gente está falando de passado, por isso que nós vamos conjugar o verbo to be no passado. Quais são as formas? Afirmativa, negativa e interrogativa, tá? Aí olha só, o past contínuos é usado para descrever uma ação em andamento em determinado momento do passado. Vamos fazer a forma afirmativa. Vamos lá. Fred, olha a estrutura. Fred was dancing with his girlfriend. Fred estava
dançando com sua namorada ou com a namorada dele. As duas traduções estão corretas, tá? Então, o que vocês têm que chamar a atenção aqui nessa frase? Qual que é a estrutura? Sujeito, verbo to be no passado, o verbo principal acrescido de ing. Ô, teacher, como que eu vou saber para acrescentar ing nos verbos? Pessoal, procurem aí na internet de vocês, no livro tem, tá? Algumas informações. Por exemplo, aqui, ó, verbos terminados em E. Eu vou tirar o E e vou acrescentar ing, tá? Dá uma procurada aí nas regras dos verbos do passado contínuo, tá? Vocês vão ver que é bem facinho. Verbos terminados em consoante, é só acrescentar ing, tá? E o complemento da frase. Então, olha só, ó, sujeito, verbo to be, o verbo principal acrescido de ing e o resto da frase. Por que aqui eu usei o was e aqui eu usei o was? I, eu não uso was. E Fred não é ele em inglês não é he, então para he eu uso was. E se eu colocasse o or aqui, teacher, estava certo? No. O or eu uso para quais sujeitos? You, we e they, ok? Olha lá, ó, forma afirmativa, que é isso que a gente viu. Na forma afirmativa, o passado contínuo é formado pelo passado simples do verbo to be, mais o gerúndio, que é o ing, o verbo principal. Então, como que é a estrutura? Ó, sujeito, ó o sujeito aqui, ó, passado simples do verbo to be, was ou were, ó, e o gerúndio do verbo principal, ing. Então, o que está escrito aqui, ó? I was working. Eu estava trabalhando. Lembre-se que a gente está falando em passado. Como que fica aqui, ó? She was working. Ela estava trabalhando. Tá, galera? Bem facinho, então. Aí, olha só a negativa. A forma negativa contínua, passado contínuo, é feita acrescentando-se not entre o passado simples do verbo to be e o verbo principal. Então, como que é a estrutura? Ó, sujeito, passado do verbo to be, mais not e o gerúndio principal e segue o complemento. Então, como que eu faço para tornar a frase negativa? Eu não estava trabalhando. Sujeito, verbo to be no passado, not, depois do verbo to be, não é antes, não é no final da frase, não é nada, é aqui, nesse momento, nesse lugar, e o verbo principal acrescido de ing, ok? Lembre-se que lá atrás a teacher falou assim, ó, ela estava trabalhando. Quando que eu falo ela não estava trabalhando? Sujeito, verbo to be no passado, o not e o verbo principal acrescido de ing. Então, qual que é a estrutura, galera? Sujeito, verbo to be no passado e o not, depois vem o verbo. Para vocês terem em mente, ó, tem as formas abreviadas. Was not, wasn't, were not, weren't. Ambas as frases são comuns, mas em inglês é mais comum abreviada, tá? Que em vez de falar assim, ó, was not, wasn't, were not, weren't, tá? As frases negativas, a teacher trouxe alguns exemplos, ó. They weren't waiting for her at the airport. Eles não estavam esperando por ela no aeroporto. Então, olha só, qual que é a estrutura? Sujeito, verbo to be no passado, que cada sujeito tem o seu, depois vem o not, aqui os três exemplos estão abreviados. O
o verbo principal acrescido de ing e o complemento da frase, ok? Esse slide a teacher vai estar enviando a vocês, junto com a aula, para vocês darem uma lida nele, tá? Aí olha só, a forma interrogativa. Então olha só, galera, a forma interrogativa, como nos demais tempos verbais, como que é o critério? Eu vou inverter sujeito com o verbo to be, sujeito com o verbo auxiliar, que aqui qual que é o verbo auxiliar? O verbo to be, ok? Então lá na forma afirmativa e na forma negativa, como que é? Sujeito, verbo to be e o verbo ing no caso da afirmativa. Negativo, sujeito, verbo to be, o not e o verbo principal acrescido de ing. Como que é aqui? Aqui eu só vou começar com o verbo auxiliar, depois vem o sujeito. Vai haver essa troca. Os demais, tudo certinho, igual, o verbo principal acrescenta ing, aí tem um complemento, que eu não posso esquecer, o ponto de interrogação, ok? Então, olha só, qual que é a fórmula? Ó, passado simples do verbo to be, sujeito mais gerúndio e o verbo principal, ok? Então, olha só, lá atrás eu falei assim, ó, eu estava trabalhando, eu não estava trabalhando. Aqui eu vou interrogar. Eu estava trabalhando? Como que é a estrutura? Ó, verbo to be no passado, no início da frase, sujeito e o verbo principal acrescido de ing. Então vai ter essa inversão, ok? O que eu não posso esquecer? O ponto de interrogação. Ela estava trabalhando, ela não estava trabalhando. Ela estava trabalhando? Como que eu faço? Sujeito é o verbo auxiliar, was, sujeito e o verbo principal acrescido de ing e um ponto de interrogação. Ok, galera? Então aqui na interrogativa vai haver essa inversão. Só isso, tá? Aí a teacher trouxe alguns exemplos, ó. Were you sleeping? Você estava dormindo? Então só tem essa inversão de diferente aqui, tá? Aí olha só, descrever ações em andamento simultâneo. Nesses casos, geralmente, usa-se a conjugação will. Então olha só, Will my father was wind the newspaper, my brother was wind the car. Então olha só, aqui são duas situações numa frase só, e notem que nenhuma ação, nenhuma situação interrompe a outra. Qual palavrinha que eu vou usar? Will. Então, ó, enquanto meu pai estava lendo o jornal, meu irmão estava lavando o carro, ok? Então olha só, sujeito, verbo to be no passado, my father é ele, não é? Ele em inglês é he, por isso que eu usei o was. Verbo principal na ação do meu pai, wind, que é lendo, eu acrescentei ing, coloco a vírgula para separar as orações. My brother, por que eu usei o was? My brother não é ele? Ele em inglês eu uso was. Wishing, lavando, acrescentei ing, o carro. Então, enquanto um fazia ação, o outro fazia outro, tá? Aqui tem outro exemplo, ó. Aí, olha só, galerinha. Agora nós vamos na página aí, ó. Page 7. When e o it, tá? Então, aqui a teacher trouxe alguns exemplos. Então, when interrompe uma ação, aqui não, tá? Então, olha só, ó. Aqui tem os números, ó. Tom and Mary doing their homework. Tom e Maria estavam fazendo a tarefa deles. Mom was cooking the dinner. A mamãe estava cozinhando o jantar. Então, olha só, duas situações juntas, que não, nenhuma interrompe a outra. Igual lá, meu pai lendo o jornal e
Aqui é o outro exemplo que a teacher falou, escreveu aqui, juntou as duas, ó, tá? Só colocou o Willy, tá? Aí olha só, aqui de novo, outro exemplo, o M. Então olha só, Tim was doing his homework, o M would come home. Então olha só, Tim estava fazendo a tarefa dele quando mãe chamou ou veio. Então interrompeu, tá? Olha só, duas ações que aconteceram no mesmo minuto e uma não interrompe a outra. Eu vou usar o it quando interrompe o tá? Então olha só, o a ação curta no passado simples que interrompe a grande no passado contínuo. John was watching TV her friends. Então olha só, John estava assistindo TV quando o amigo dele chegou. Então olha só, o John estava assistindo a TV, aí o amigo dele chegou e interrompeu a ação que ele estava fazendo. Por isso que eu usei o when. O it, as duas ações do passado contínuo que não se interrompem ou não se cruzam, tá? Então olha só, enquanto eu estava falando no telefone, meu irmão estava assistindo TV, ok? Então isso vocês têm que ter em mente. Uma interrompe uma ação, a outra não. O que vocês têm que saber aqui, ó? Esse conteúdo está aqui só para vocês também verem a situação do presente contínuo no passado, tá? Do past contínuo. Então olha só, ó, I was e o verbo principal acrescido de ing. Depois, sujeito was e o verbo principal acrescido de ing. Tá, galera? Então, leiam aqui que tá bem facinho. Então, ó, note. No exemplo 1, é o que a teacher falou, tá? Um interrompe uma ação, outro não. E aqui tem a homework de vocês. Pegam aí o livro, que vocês já estão, né? Voltem na page 3. Então, a page 3, como a teacher falou, essa aqui, ó, vocês vão associar a escrita com o esporte, só isso, tá? Page 5. Vocês vão ler esse pequeno texto que está aí e responder a number 3, A, B, C, D, que as respostas estão todas nesse texto, é uma interpretação gramatical, tá? É só colocar, ver o que eu estou perguntando no livro e lá no texto responder, que são respostas todas curtas, ok? Page 6, tem aí number 1, vocês vão completar aí, number 2, aí embaixo tem aí, ó, afirmativo, negativo, interrogativo, que é isso que a teacher falou, ok? Lá na interrogativo, galera, tem as respostas curtas, né? Então, por exemplo, ó, where the kids watch TV late at night? Yes, they were. Yes, sim, eles estavam. Então, se eu coloquei sim, eu tenho que afirmar depois. Se eu coloquei no, eu tenho que negar. Sempre o mesmo auxiliar da pergunta é o da resposta, tá? Aí a page 7, a page 7 tem aí, gente, ó. Vocês vão assinalar o que está pedindo na frase acima. É a situação A ou a situação B, tá? Page 8, vocês vão completar aí o que vocês têm que saber nesse exercício, ó. Então, o sujeito, qual o verbo to be que eu uso para esse sujeito, observar qual o verbo que está entre parênteses, acrescentar ing, ficar atento quando for interrogativo e negativo. Interrogativo, eu inverto e negativo eu acrescento o not depois do verbo to be no passado, ok? A 2, vocês vão completar aí, ó, A, B, C, cada letrinha tem uma imagem.
vocês vão ver aí do verbo acima qual o verbo que corresponde à ação de cada imagem. Vocês não podem esquecer de colocar o verbo to be e o verbo principal acrescido de ing, tá? Aqui ele não está acrescido de ing. Por exemplo, é o verbo play. Qual que está play aí? É a letra C. Então vocês vão completar com o verbo to be no passado e o verbo play ing. Qual que é depois o outro que está acontecendo aí? Lá em cima tem. Vocês vão colocar o verbo to be e o verbo acrescido de ing. Não esqueça de colocar o verbo to be, hein, pessoal? Observe qual que é o sujeito. Aí a page 9, lá em cima tem a situação que vocês têm que escrever e colocar aqui com past contínuo, passado simples. Então vocês vão colocar os nomes dos personagens. Enquanto um fazia um negócio, o outro fazia outro, tá? E a page 10 que vocês vão colocar aí também conforme as imagens. Então, por exemplo, letra A. Peter was listening to music while Willie Mary was washing the jeans. Então, olha só. Peter ouvia música enquanto Maria lavava as louças. Então, são situações, né, que aconteceram simultaneamente. Observe que vai ter situação aí que uma interrompe a outra, ok? Aí, olha só. Aí termina, galera. Próxima aula é preposition of the time, tá? E qualquer dúvida, a teacher está à disposição, mas eu creio que é bem facinho esse conteúdo. O que vocês têm que ter em mente, galera? A estrutura do past contínuo, tá? Façam os exercícios que a teacher já vai mandar a correção em breve. Eu gostaria que vocês prestassem atenção no que a teacher envia. Então, por exemplo, tem lá correction. Não é nada para vocês fazerem de atividade. É apenas correção do livro, ok? Preste bem atenção, tá? Um forte beijão, galera. Fica com Deus. Até a próxima. Bye, bye.